O ministro Dias Toffoli encerrou o processo contra o empresário Roberto Mantovani, a mulher dele, Renata Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata, pelas supostas hostilidades a Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma em julho de 2023. Notícia ontem, ela já me deixou desgostoso. Eu olho e falo assim, de fato, tudo está consumado. A gente tem uma classe que está acima da lei. Não há justiça no Brasil, e se não há justiça, não há democracia. Não há igualdade de todos perante a lei no Brasil. E se isso não existe, democracia é mentira. O ministro Dias Toffoli, também conhecido na Itália como Tofodidio, o primeiro ministro sem notável saber jurídico da história do Supremo Tribunal Federal, encerrou o processo contra o empresário Roberto Mantovani, a mulher dele, Renata Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata, pelas hostilidades, pelas supostas, vamos falar supostas porque eu nunca vi o vídeo. Nunca vi o vídeo, é suposto. Pelas supostas hostilidades a Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma em julho de 2023. A decisão de Tofodidio foi tomada porque a família comunicou ao Supremo que estava disposta a se retratar com Moraes. Aspas. Considerados o contexto único envolvendo os fatos narrados na denúncia e a confissão dos crimes praticados pelos denunciados, declaro extintas suas punibilidades. Fecho aspas. O pedido de retratação foi uma mudança na estratégia da defesa, que insistia que as acusações contra a família não ficaram provadas e que não há indícios mínimos que justificassem a abertura de um processo criminal. Mas adianta se segurar no direito nesse país? Eu fico muito triste com uma notícia dessa, professor. Pavinato, eu, sinceramente, tem um momento que dá um desalento para todos nós. Vamos pegar primeiro a situação que está mostrada aí. Segundo consta, Sua Excelência, o ministro, não minha, Sua Excelência, o ministro Toffoli, ele alegou que, uma vez tendo feito a retratação, então não tem mais necessidade, porque o crime a qual estava configurado, se a pessoa se retrata, não precisa ser punida. Ponto. Aí o que ele faz? Simplesmente esquece a questão das imagens. Por quê? Porque o problema da imagem é que era o essencial. Porque a imagem, uma vez revelada, poderia apresentar para todos nós a mentira que foi construída, a narrativa e os verdadeiros abusos e crimes que foram cometidos. Por exemplo, quando você pega a imagem, a única pessoa que está cometendo uma calúnia, pelo que me parece, é Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, porque chama o cara de bandido. E aí, bandido por quê? Ele está fazendo o quê? Me parece que ali, eu acho que seria uma injúria, não seria uma calúnia, mas injuriou o indivíduo. Veja, aí o que ele faz? O que mostra para nós? Isso é quase a tática da Inquisição. Em que quando você chegava e interrogava alguém, você pressionava aquela pessoa para ele assumir uma culpa que ele não tem. Ele não tinha culpa, mas ele assumia para ficar livre da tortura. O grande problema é que, uma vez executada a tortura, aquele que se livra dela imagina que vai sobreviver. Então está dado o recado, não sobreviverá. Porque qual é o procedimento? Deixando a Inquisição de lado e indo para a esquerda, o procedimento deles é muito simples. Quando eles conseguem te cercar, eles estendem a mão. Qual é a primeira impressão que você tem quando eles estendem a mão? Que a partir daí o problema está resolvido, eles vão te esquecer. Eles nunca esquecem. Na hora que você está na mão deles, a primeira oportunidade que eles têm, eles esmagam você. Ou seja, podem ter certeza que outras coisas virão. Mas o que traz para nós? Aí é que vem o que há de mais triste. O desalento que vem para mim, certamente, é pela desesperança que pode estar acontecendo com essa família. O que eles descobriram? Não tem solução, não tem a quem recorrer, não tem lideranças que possam encampar o seu problema, não tem nenhuma saída. Qual é a melhor tática? Diante daqueles inquisidores que estavam torturando, diz, tudo bem, eu assumo que fiz um pacto. E diante desse assumir que fez um pacto, tá, então você está livre, mas se prepare.
Porque depois de ter assumido, você livra a tua alma, mas não o teu corpo. Naquela época, hoje, você não livra a tua alma, não livra o teu corpo, não livra os teus bens, não livra a tua liberdade. Eles só vão esperar a hora certa para te pegar. Na hora que você esquecer, eles vão lembrar. Esse é o modus operandi dele. Como você disse, consumatum est. Está tudo consumado. Uma pergunta para você. Você, como advogado, Sim. o que você recomendaria num caso desse? Vamos imaginar que a família não tenha de fato cometido a agressão, mas a proposta é: assuma que a gente não pune. Ou não assuma e você vai ser processado e você já sabe que vai ser condenado. E aí? Bom, existe o seguinte. Por que eu parei de advogar? Porque não tem mais direito. O que você recomenda para o cliente? O cliente te procura, fala, olha, está acontecendo isso, especialmente se for no STF. O que você acha que pode acontecer juridicamente? Eu falo, não sei. Porque eles podem fazer tudo. A lei diz uma coisa, mas eles podem não cumprir a lei. Por exemplo, este caso da agressão no aeroporto de Roma. Isso deveria ter sido entregue à primeira instância da Justiça Federal em São Paulo, ou qualquer uma de Brasília, porque tem a extraterritorialidade, poderia escolher entre São Paulo, a Justiça Federal de São Paulo ou de Brasília. Por que a primeira instância? Porque o ministro é legado à vítima. E quando alguma autoridade que tem foro especial por prerrogativa de função é vítima, não existe o foro, né, especial por prerrogativa de função. Ele vai para a primeira instância, é só quando ele é réu. Então já não devia nem estar ali. Não devia nem estar ali com o Toffoli. Então o que eu vou argumentar? Olha, esse processo já é nulo, o juiz não é competente, ou você faz o que eles pedem ou você está ferrado. É essa mesmo, porque não existe direito. Mas acabou. Não tem o que se fazer, não tem o que se fazer. Hoje o Brasil se resume em... O Brasil de 2024 hoje se resume em: cadê as imagens? É para tudo. Cadê as imagens? Cadê as imagens do aeroporto de Roma? Não tem. Cadê as imagens do Ministério da Justiça do Rio de Janeiro? Não tem. É isso. Então eles criam a história que querem, porque neste caso a imagem que nós temos de um vídeo aleatório, eu acho que foi gravado pelo celular da vítima em questão, que eles chamam de agressor, é o ministro chamando ele de bandido, algo assim, você que é um bandido. Então essas são as imagens que a gente tem. Então seria justo para a sociedade brasileira a exposição das imagens, validando essa história que o ministro diz ser vítima, mas isso não existe. E como os colegas já desenharam, não existe um processo legal correndo em curso. Esse processo nem deveria estar acontecendo. Então, em termos de estratégia do advogado, acredito que ele seguiu a melhor estratégia possível. Agora, como o professor bem disse, isso faz um mal danado para a democracia. É um mal irreversível. Porque o brasileiro, a sociedade, ela está cedendo. E cada direitinho que você cede, que você entrega na mão deles, jamais será devolvido novamente. Jamais. Ele não retorna como ele era antigamente. Então, nós temos um avanço na perda das liberdades individuais da população que jamais retornará, né? Só se retorna perda de liberdades individuais, você só finda uma ditadura com uma revolta civil, que eu desacredito que acontecerá na nossa nação. Eu não acredito nisso. O brasileiro é um povo pacífico, nunca passou por uma guerra sequer. Então, essa perda de direitos, ela vai escalando cada vez mais e, infelizmente, vai chegar em um modelo como o modelo da Venezuela, que não interessa a ata, não interessa a impressão, não interessa nada. Quem decide é o ditador, e vocês que engulam, me peçam desculpas, estejam abaixo de mim, porque senão vocês vão sofrer o poder, não da lei, né? Vocês vão sofrer as consequências do meu poder. Geisiane. Olha, esse caso desde ontem, né, vem reverberando na mídia, né, essa ação de ontem, e eu confesso que eu não consegui terminar de ler nenhuma matéria do caso. Eu não consegui. Na nossa pauta, por exemplo, acho que nós temos 3 links diferentes, né, de 3 portais diferentes, um dele da Revista Oeste. Eu comecei lendo pela Revista Oeste e não consegui terminar de ler. Tamanha revolta que isso causa.
Na prática, o casal teve que beijar a mão do Alexandre de Moraes de joelhos, pedir desculpa, Beijar o pé, senhor, né? Me desculpa, me perdoa, me perdoa. Não existe imagem do aeroporto, existe um laudo que diz que as imagens foram fraudadas, o pouco que existe, que não veio a público, mas o pouco que existe, que deu embasamento para essa decisão judicial, foi fraudada. Isso, inclusive, foi noticiado com exclusividade pela Oeste. O que é o fraude? O que foi a fraude? O frame ia de um, pulava, cortava e duplicava depois o outro e fechava. Então, assim, tem um abismo, tem um buraquinho na edição que não fecha do vídeo. A gente não tem acesso ao vídeo completo. E dizem que não tem acesso porque quem iniciou ali a briga, a confusão, seja lá o que for, foi o filho do ministro Alexandre de Moraes, que não é uma criança, como o jornal O Globo retratou naquela figurinha de quase uma HQ completamente patética. Aquilo ali foi um papelão para o jornalismo brasileiro fazer aquela imagem completamente patética. E aí, agora, a gente tem essa decisão, lembrando que o casal, a família Mantovani, teve a PF dentro da sua casa, fazendo busca e apreensão numa claríssima medida de pesca probatória. Eles entraram lá para ver o que eles iam achar, porque não condiz com o tipo de crime, ou seja lá o que for. Se houve uma confusão no meio da rua por agressão, o que tem a ver fazer busca e apreensão na casa de uma pessoa? Não tem relação alguma uma coisa com a outra, mas foi feito, já foi violado o direito. E agora eles têm que ajoelhar em posição completamente servil, porque aí sim estão sendo oprimidos pelo sistema judiciário, estão sendo oprimidos principalmente pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que faz o que quer e o que bem entende com esse país. E aí, se eles não se agacharem, ali, ó, ajoelharem e falarem, me perdoe, por favor, por nada, por não ter feito nada, por uma confusão no aeroporto, suposta, porque a gente não tem acesso à imagem, então é uma suposição. Uma suposta confusão no aeroporto, eles poderiam estar presos? Assim como está o pessoal do 8 de janeiro, assim como está a Débora, porque pegou um batom e escreveu uma bobagem qualquer, uma porcaria de uma estátua? Então, assim, é isso, é a justiça do Brasil, é a falência total, é a falência total. E a falência do Estado. Porque eu não sei se vocês vão se recordar, neste episódio do Moraes, onde ele se colocou como essa vítima toda, a sociedade brasileira, né, o alto padrão da nossa sociedade, que era Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula, todos demonstraram apoio público ao Moraes, todos vieram a público endossando, dando condolências, dizendo que aquilo era um ataque à democracia, que aquilo não deveria acontecer, que eles repudiavam a agressão ao ministro. Tá bom, isso talvez nem tenha acontecido no final das contas, né? Só que eles mobilizaram toda a opinião pública nos programas da Globo, eu não me recordo se foi no Jornal Nacional ou no Fantástico, ou até na Globo News, eles criaram um desenho para simular como teria acontecido a agressão, porque a imagem de fato não tinham. Então, são absurdos implantados na cabeça da população e vai todo mundo replicando tudo isso como se fosse uma grande verdade. Você veja que é o granchismo, né? Granchismo cultural. A Sprite sempre nos falou que imagem não é nada, sede é tudo. Sede de vingança é tudo, no caso. E só transportando isso para o 8 de janeiro, né? Porque o método é o mesmo, de coerção, né? Eu estava lendo aqui no site do Supremo, eles anunciaram agora, em meados de novembro, a condenação de mais 14 pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. Olha que curioso o texto, diz o seguinte, são réus que, embora tenham cometido crimes de menor gravidade, rejeitaram o acordo de não persecução penal proposto pela PGR. Ou seja, fizeram a proposta de você, admite que vocês têm participação, ainda que indireta, vocês estavam no acampamento, vocês não invadiram. Não, a gente não aceita o acordo, não, condenado. É isso. Exatamente, você pega, então eu quero fazer uma coisa inédita. Dizendo o seguinte, Caio, eu não acho que é a falência do Estado, é pior, é a falência da sociedade. Nós não temos mais uma sociedade. Nós temos um aglomerado de pessoas trabalhando como escravos para aqueles que tomaram o Estado. Porque o Estado está funcionando maravilhosamente bem. As leis estão interconectadas para garantir o poder deles. Prestem bem atenção no que eu vou fazer agora. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida.
espalhe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.